Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Queria também saudar nossos irmãos internautas com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. A nossa lição de hoje de EBT é a lição 7, a estrutura da Bíblia. E a estrutura da Bíblia, nós aprendemos que a Bíblia ela tem toda uma estrutura, não foi algo assim aleatório, que foi como posso dizer, uma coxa de retalhos que foram pegando, não foram juntando quebra-cabeça, não. Foi algo bem estruturado pelo Senhor. Deus ele já sabia desde o início qual ia ser o início e qual ia ser o final daquilo que teria que ser a Escritura Sagrada. Que é o que? O nosso manual, nosso livro de fé e prática. Nosso textuário já foi lido lá em Lucas 24, 44, pelo nosso diácono Josué. A verdade prática diz que a Bíblia ela se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando o quê? 66 livros, divinamente inspirado. Toda ela é a nossa única regra de fé e prática. Ou seja, não existe nenhum livro, não existe nenhum sonho, nenhuma visão, nenhuma revelação de nenhum homem que se compare e que se iguale à verdade da revelação da palavra de Deus. Ela é única. Nós já falamos isso em aulas passadas, que existem, que não foram consideradas igrejas evangélicas, que se tornaram seitas porque queriam colocar um livro de autoria humana em igualdade com a palavra de Deus. Isso nós não concordamos. A Bíblia está num patamar acima de qualquer coisa, porque entendemos que ela é a própria palavra de Deus, é Deus falando conosco. Amém? Nossa leitura bíblica em classe já foi lida pelo nosso obreiro Hernani, lá em Lucas 24, versículo 44 ao 49. E os objetivos dessa aula é mostrar como a Bíblia ela é organizada e como ela se divide em dois testamentos. Essa é a parte, pode dizer que é a parte A. A parte B, a complemento, vai ser a lição 8, será dada no sábado. Então, como é que você vai saber o complemento? Vindo para a EBT. Não deixe de vir para a EBT. A palavra-chave dessa lição é a palavra estrutura. E segundo o nosso dicionário da língua portuguesa, um dos significados dela é organização. Ou seja, a estrutura da Bíblia ela é feita o quê? De forma organizada, de forma ordeira, de forma que você consiga entender que ele tem o início, tem o meio e também tem um final. Amém? A introdução eu queria que a igreja lesse junto comigo. A partir do 3, 1, 2, 3, a Bíblia. Amém. Então, nessa lição nós vamos ver isso, a forma didática mesmo, como que a Bíblia se divide, como que ela é desmembrada, como que ela foi criada para o nosso padrão atual. Na Bíblia que nós lemos, ela foi estudada, teve pessoas inspiradas por Deus que pegaram os escritos, entenderam que isso era sagrado, isso aqui é inspiração humana, isso fica de fora. Não, isso aqui foi Deus falando. E foi fazendo as suas divisões. E é nessa lição nós vamos começar a entender como que isso se deu. Amém? Como a Bíblia está organizada no nosso primeiro tópico. Vamos ler comigo a partir do 3? 1, 2, 3. A palavra Bíblia
Aleluia. É isso mesmo. Então, a junção dos livros sagrados é considerado Bíblia. Tanto que nenhum outro livro pode ter o nome de Bíblia sagrada. Somente a Bíblia que nós temos. Existem outras religiões que acrescentou, tirou de Bíblia. Não pode usar o termo Bíblia. Usa a Escritura, usa outros nomes. Bíblia Sagrada é essa qual nós temos. Porque ela significa o quê? Que tem uma conotação de qualidade sagrada, ou seja, tem uma qualificação sagrada, tem uma qualificação dada por Deus. Então é algo assim que a gente, nós temos um livro, além de ser um livro sagrado, é algo preciosíssimo que nós temos nas mãos, porque é o manual que Deus nos dá, para que nós viemos ter uma vida com qualidade, e não é uma qualidade qualquer, é a qualidade dada pelo Senhor. Então é algo muito, muito importante, é algo que nós temos que valorizar, é algo que nós temos que ter isso como algo, como uma honra, como um privilégio, algo que eu e você nós não merecíamos, e Deus pelo seu infinito amor, graça e misericórdia concedeu. O manual está aqui, meu filho, olha, segue isso aqui que vai tudo bem, se não seguir, não vai nada bem. Então Deus, uma das demonstrações do amor de Deus para com a humanidade foi deixar escrito de forma perpétua a palavra dele para nós, para que a gente venha ter uma vida abençoada nessa terra. Então, ou seja, toda essa criação que nós vamos ver sobre divisão, velho, novo, cano e tudo mais, isso nada mais é do que a demonstração do amor de Deus para com o homem. Deus, Ele nos amou e Ele quer que nós andamos o quê? Em inteireza de propósito, de coração, de cabeça erguida e, acima de tudo, sabendo entender e discernir tudo aquilo que a palavra de Deus diz que tem ali contido, como ferramenta, como base, como saídas. Que quando a gente aprende e guarda a palavra, que uma das coisas que Deus fala, o salmista fala que para guardar aqui a palavra no coração, que quando guarda a palavra no coração, isso faz com que, quando surgir situações na minha vida que eu venha necessitar de uma ajuda, ao invés de eu gritar, clamar, murmurar, me voltar, eu uso a palavra, eu entro com a palavra, e quando eu entro com a palavra, não tem obstáculo que fica. Não tem problema que fica de pé, não tem inimigo que resiste, porque eu estou entrando com a palavra do Todo-Poderoso. E quando eu entendo a palavra de Deus, quando eu estudo a palavra de Deus, e quando eu me dedico, vai me servir também o quê? Para eu conseguir me desvencilhar de alguma armadilha do inimigo. Jesus deixou esse exemplo bem claro na tentação do deserto. O inimigo, ele tentou usar de forma deturpada a palavra de Deus. Um trecho do Salmo 91, se você quiser, você pode se jogar e que Deus dá ordem aos seus anjos. Quer dizer, usando a palavra de forma deturpada. E Jesus falou que combateu o quê? Com a palavra. A ponto de quê? Que Satanás, ele se retirou, ele não consegue suportar. Querido, o inimigo não consegue suportar o homem e a mulher de Deus que tem uma vida aplicada na palavra. Porque toda e qualquer situação que venha contra você, quando você lança a palavra de Deus, é a verdade pura, é o próprio Deus falando. E não tem como ele ficar, tem que bater em retirada. Uma das coisas que as pessoas que trabalham com libertação, com intercessão, eles conseguem detectar rapidamente uma pessoa quando está com algum processo de manifestação demoníaca, é isso. Quando a pessoa ela tenta camuflar a palavra de Deus, ou tenta desmentir a palavra de Deus, ou tenta deturpar. Nós sabemos automaticamente que ali tem uma manifestação demoníaca. Porque o diabo tem total interesse nisso, de tentar fazer com que a palavra ela seja descredenciada e descaracterizada como verdade. Mas ela é a verdade, ela é a palavra de Deus, amém? Como a Bíblia está organizada. O cânon da Bíblia, a expressão cânon, procede do hebraico, kaner, com sentido de vara de medir. O termo ele corresponde do grego kanon, que significa régua. Então, desse modo, na teologia, o vocábulo cânon, ele é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Em vista disso, o termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Isso quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos bíblicos como regra de fé e prática. Nesse sentido, o cânon bíblico ele está completo e nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras canônicas. Ou seja, a palavra cânon significa uma régua,
é uma medida, ou seja, está ali enquadrado, está dentro daquele padrão, né? Régua que fala não é aquela régua, como eu posso dizer, régua de você usa no papel, não, é aquela régua de pedreiro mesmo. Sabe aquela que você bota o prumo para a parede ficar lisinha, o chão ficar retinho, no caimento bonitinho? É esse tipo de régua que ele está querendo dizer. É a régua que ajusta, que alinha, que bota no nível. Não fica nem para cima, nem para baixo, fica na medida certinha. Então a palavra de Deus é isso, ela coloca o homem de Deus, a mulher de Deus na medida certinha. Se tem algo fora, ela vai lá e ajusta aquilo. Glória a Deus por isso. Os dois testamentos bíblicos. Vamos ler como igreja, vamos acompanhar. A partir do 3, o termo bíblico. 1, 2, 3. Aleluia, é isso mesmo. Então a Bíblia, né, ela foi separada em dois testamentos e dentro dele também tem as suas subdivisões, né? No Velho tem o Pentateuco, que vem vindo, tem os profetas maiores, profetas menores, né? No Novo Testamento também tem as suas subdivisões. Então, ou seja, ela foi usada para referir o cumprimento profético de Jesus, né? E Jesus, ele é o mediador de tudo isso. Jesus, ele é o mediador da nova aliança. Ele faz com que, através de Jesus, a história se divide entre antes e depois, né? Jesus, ele veio, quem acredite ou não em Deus, siga ou não, Jesus divide a história. E isso está contido na palavra de Deus para a glória de Deus. Então, essa expressão, a expressão Novo Testamento, Antigo Testamento, foi também designado para que possa ter essa divisão, que antes não tinha e passou a ter. E a sinopse do tópico 1 é que a Bíblia divide-se em dois testamentos divinamente inspirados, Antigo e Novo. Isso tem que ficar bem claro na nossa mente. Eles são divididos, porém são divididos, não fui eu nem você, é divinamente, foi Deus. Divinamente, foram homens inspirados por Deus. Isso tem que estar sempre latente na nossa mente. A Bíblia ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Aleluia. Isso não pode deixar tem que ser algo latente na nossa mente. Isso desde os pequenos nós temos que saber que a Bíblia ela não contém, ela é a palavra de Deus, ela foi divinamente inspirada. É Deus falando conosco a todo instante, né? Tanto que a gente aprende que a maior revelação que tem é dentro da palavra. Pode vir alguém aqui entrar voando na asa aqui do anjo, que ele pode falar uma coisa, se estiver fora da palavra, sai fora disso. Está repreendido, isso não vai acontecer não, estou dando só uma alusão. Mas, caso venha acontecer, se estiver fora da palavra, não dê crédito. A palavra de Deus diz que é dessa forma, é dessa forma. Deus, ele não é louco, ele não é mentiroso, nem é homem, para que imita, nem filho do homem, para que se arrependa. Se ele falou que é daquele jeito, é daquele jeito. Então, eu tenho que seguir para que seja bênção na minha vida, amém? Ali está estrutura, mas eu coloquei estrutura, peço perdão aos irmãos, mas na hora de passar ficou, estrutura. Queria que a amada igreja lesse comigo ali, a partir do adotamos, 1, 2, 3.
Aleluia, da CPAD. Então, queridos, isso aqui é algo muito importante. Porque se algum dia alguém parar você e perguntar ou te indagar sobre o porquê que nós adotamos os 66 livros como sendo inspirados por Deus, isso aqui é a declaração de fé das Assembleias de Deus. E todo mundo, nós somos Assembleia de Deus, amém? Então, depois eu vou até ver se eu consigo, vou colocar no grupo da igreja para espalhar. Isso é uma declaração que nós temos que ter. Que nós temos o quê? Como ratificar e comprovar que foi escrito por ordem de Deus no período de 1.600 anos, aproximadamente, por cerca de 40 homens, que escreveram em épocas e lugares diferentes. Então, ou seja, isso é algo que, se caso alguém venha perguntar, pode acontecer. Às vezes, na fila do mercado, na fila do banco, quem chegar começou a indagar e surge essa dúvida. Mas como é que você acha que a tua Bíblia é a palavra de Deus? Porque eu conheço uma que tem 7 livros a mais e também fala que... Aí você tem como falar, olha, segundo, na denominação que eu sou, na Assembleia de Deus, nós temos uma declaração de fé. Isso não quer dizer que isso está invalidando aquilo que você está falando, não. É pelo contrário, é mais um respaldo, é algo, é mais como eu posso dizer, uma carta na manga que você pode ter para levar aquela pessoa ao pleno entendimento de que aquilo que você está falando não é uma invenção da sua cabeça, não é algo que você criou e elaborou, não. É algo documentado pelas Assembleias de Deus. Amém? E aqui nós vemos sobre os cânones da crítica textual. Os cânones, conforme foi falado dos cânones, né? Então aqui eu vou apresentar um resumo sobre o que é os cânones, ou seja, a Bíblia, conforme ela foi sendo estruturada para ser o que nós temos hoje, 66 livros, Antigo e Novo Testamento, foi-se utilizado o termo cânon. Para quê? Para que pudesse chegar a uma decisão sobre do que tem assim. Então, dentro da Bíblia nós temos o cânon 1, 2, 3, nós temos um total de 7 cânones. E cada livro da Bíblia se enquadra em um desses cânones. Né? Tem uns que são de texto mais antigo, uns textos mais difíceis, teve alguns livros que foram escritos em aramaico, né? Majoritariamente foi grego e hebraico, mas teve alguns que foram escritos em aramaico. Teve alguns que foram em épocas distintas, de um versículo para o outro de Salmo tem uma distância de anos. Então tem essa divisão de algo, até juntar tudo, né? Divinamente instruído pelo Senhor. Então isso está dentro dos cânones. Tem uns que explicam mais fácil. Tem livros da Bíblia que você vê que é uma aula de história, contando a história de um povo, de uma civilização, de um período que o povo estava escravo, de um período que o povo saiu do cativeiro. Conta de algo, fala de forma didática, de uma geografia da região. Né? Nós entendemos onde era, por exemplo, a Babilônia, onde era a Mesopotâmia. Fala sobre rios, sobre desertos. Então, tudo isso são subdivisões dentro da Bíblia que foram colocados com a denominação de cânon. Então, todos os livros da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, ele está enquadrado em um desses cânones, seja do 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Toda a Bíblia está enquadrada dentro desses cânones. Nós não vamos entrar em um por um, porque senão demora muito tempo. Mas, de regra geral, os livros da Bíblia, eles se enquadram dentro de 7 cânones. Caso alguém pergunte, você já sabe, se enquadra dentro de 7 cânones. E aqui, alguns fatos particulares da Bíblia. Isso aqui é algo assim que eu achei muito, muito interessante, que a Bíblia, quanto mais você lê, mais você descobre, né, conforme eu falei, o cuidado de Deus. O cuidado de Deus para com o povo de Israel, o cuidado de Deus quando o povo estava errando, ele avisou, o povo foi para o cativeiro porque continuou errando, mas foi avisado pelo Senhor. Mas Deus vai lá com a sua poderosa mão e tira do cativeiro num tempo oportuno. Deus ele dá vitórias nas guerras, mas também permite algumas derrotas por causa da desobediência. Então Deus ele vai estar sempre mostrando. E assim, Deus ele criou uma série de regras e estatutos e que foi levado para o homem. E algumas curiosidades que tem na Bíblia que quando a gente lê, você fala, meu Deus, isso estava na Bíblia. Realmente estava na Bíblia. Antes, conforme nós já conversamos, a Bíblia ela não era dividida em capítulos e versículos. Essa divisão ela foi feita no ano de 1250, depois de Cristo. Já a divisão em versículos ela foi feita 2 vezes. Primeira do Antigo Testamento em 1445 e a do Novo Testamento em 1551, ou seja, já na Era Moderna, já agora.
Né? E uma curiosidade, que o maior capítulo é o Salmo 119 e o menor é o Salmo 117. O maior versículo é o de Esté 8:9 e o menor é o Êxodo 20:30. Isso nas versões portuguesas, porque quando nós mudamos para alguma versão inglesa, francesa, isso muda. Muda por causa da questão do alfabeto ser um pouco diferente. Né? Na tradução brasileira, o menor é Lucas 20:30. Na Bíblia, há 8.000 menções sobre Deus. Essa eu não sabia. Essa quantidade toda de 8.000 menções sobre Deus, sobre vários nomes divinos, e 177 menções do diabo. Essa também eu não sabia. Sabia que tinha, mas não que tinha bastante também. Tem bastante. E sobre seus vários nomes, que ali fala maligno, inimigo, tentador, acusador. Então são diversos nomes, total de 177. Uma curiosidade também que a Bíblia nos ensina. Por exemplo, Moisés, eu achava que Moisés só tinha feito Pentateuco. Não, mas ele tem um salmo. Tem um salmo de Moisés, que é o Salmo 90. Eu não sabia. E quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai descobrindo esses segredos. Moisés também tem um salmo escrito, olha que coisa maravilhosa. Né? E quando você vê lá o cuidado de Deus, quando o povo saiu da escravidão do Egito, ele era um povo, mas ele não era um povo constituído como nação. Eles tinham práticas de quê? De escravos. Então todo o seu conceito de civilização estava totalmente escravizado. A gente estudando a história da escravidão moderna, nós já vemos o quanto que foi difícil, penoso, que até hoje, por exemplo, no Brasil, né, existe uma desigualdade, porque vem desde a época da escravidão. Você imagina uma escravidão no tempo da Bíblia, como foi difícil a vida desse povo que se vivia numa situação bem triste, bem deplorável, e de uma hora para outra foram constituídos como uma nação. Para ser uma nação, eles deveriam ter ter leis, regras, costumes, práticas, e tudo isso Deus teve o cuidado de dar ao povo de Israel. O povo de Israel ele foi cuidado, foi criado leis para ele pelo próprio Deus. E assim, nos mínimos detalhes mesmo. Se nós abrimos a nossa Bíblia lá em Deuteronômio, isso aqui eu fiquei assim, como eu posso dizer, espantado e surpreso. O nível do cuidado de Deus. Deuteronômio 22, 28, eu pedi para 22, 8. Eu queria pedir que a amada igreja abrisse a Bíblia nesse versículo também comigo. Deuteronômio 22, versículo 8. Quem achou, diga amém. Que diz assim: quando edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito, para que não ponhas a culpa de sangue na tua casa. E se alguém de alguma maneira cair nela, olha o cuidado de Deus. Olha, que o povo vivia em casas de escravos, agora eles teriam casas decentes, casa com terraço. Olha, mas não faz só o terraço, não faz só a laje não, coloca o parapeito lá. Ou seja, para que ninguém caia, para que ninguém se acidente, porque se alguém morresse ali, a culpa ia ser sua. Ou seja, Deus cuidava até da construção civil do povo. Deus cuidava até da engenharia das casas. E como é que eu vou entender e aprender isso? Lendo a palavra de Deus. Isso não é invenção, isso está aqui, é contido na palavra de Deus. O cuidado que Deus tem, o zelo com as coisas dele, é algo assim muito, muito tremendo. Se nós formos ver dentro da conjectura de milagres, existem milagres na Bíblia que Deus ele teve o cuidado especial de fazer, mas teve um que muitas das vezes a gente lê e passa desapercebido. Por exemplo, o milagre de Josué. Quando Josué fala para o sol se deter para um lado, se deter para o outro, aquilo ali é algo que perdura até os dias de hoje. Né? Está lá em Josué 10, versículo 12 e 13. Eu queria pedir para o nosso evangelista Romeu Ramos, que ele pudesse ler para mim, por favor. Josué 10, do 12 ao 13. Aleluia. Josué 10, versículo 12, que diz assim: no dia em que o Senhor deu a vitória aos israelitas na luta contra os amorreus, Josué falou com ele, e na presença dos israelitas disse: Sol, fique parado sobre Gideão, lua,
pare sobre o vale de Aijalon. O sol ficou parado e a lua também parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Estas palavras estão escritas no livro do justo. O sol ficou parado no meio do céu e atrasou a sua descida por quase um dia inteiro. Aleluia. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Até hoje estão tentando achar esse espaço perdido, mas está aqui na Bíblia. Quantos dias tem um ano? Com exatidão. Errou. Quantos dias tem um ano? Com exatidão. 365 dias e 6 horas. Amém. Essa lacuna de 18 horas, que até hoje não consegue achar, que a cada 4 anos nós temos o ano bissexto, que é a junção de 4 vezes 6, e aí num quarto ano nós temos um dia a mais, foi lá em Josué, quando ele deu a ordem, o sol parou, a terra parou, a rotação da terra parou. Querido Deus, ele deixou um milagre marcado na terra até hoje, para ver que quando nós clamamos, ele muda até o sistema solar, ele manda parar tudo em favor da minha vida e da tua vida. E isso perdura até os dias de hoje. Essa lacuna não tem como ser preenchida. Tentaram um calendário agostino, gregoriano, e não conseguiram achar. Por quê? Porque Deus falou, não vai ficar essa lacuna, porque eu quero mostrar que eu operei o milagre. Eu ouvi meu servo ordenou, sol para daqui, lua para dali, e parou. E ficou assim, a rotação da terra parou. E como é que nós conseguimos ver isso? Lendo a Bíblia. Nós entendemos que esse milagre perdura até os dias de hoje. Passou-se o tempo, as eras, as estações, e ele continua de forma perpétua. O que seja, o que Deus ele fez, nosso Deus ele operou no passado, opera hoje e operará perpetuamente. Deus ele está sempre agindo, está sempre operando ao favor daqueles que bem neles esperam. E também tem uma outra curiosidade que eu queria pedir para o nosso evangelista Romeu Ramos ler também para mim, ler para mim, lá em Isaías 40, versículo 22. Glória a Deus, que diz assim: o Criador de todas as coisas é aquele que se senta no seu trono no céu. Ele está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formigas. Foi ele quem estendeu os céus como um véu, quem os armou como uma barraca para neles morar. Aleluia. Bota lá no 22 para mim, por favor. Ele que estende os céus. Não, no início. É ele que está assentado sobre o globo da terra. Surgiu aí um tempo atrás alguém falando que a terra era plana. Terraplanistas falaram. A NASA descobriu na década de 50 que a terra era redonda. A Bíblia já falava disso há muito tempo. Olha ali. Existe globo quadrado, retangular, losango. O globo ele é redondo. Deus já sabia e deixou escrito, olha, gente, a terra é redonda. O globo é redondo. Então isso é uma curiosidade que quando nós vemos, meu Deus, Deus já sabia. Deus já tinha revelado para nós que a terra ela é redonda. Então, assim, são várias coisas que nós vamos vendo, estudando, aprendendo e fala, meu Deus, olha o cuidado de Deus em nos ensinar. Deus aqui está ensinando física, geografia, Deus ele tem o interesse que a sua igreja não fique enganada em nada. Deus tem o interesse que a sua igreja seja inteligente, seja culta, seja uma igreja que saiba falar, uma igreja que avança, uma igreja que saiba o que está fazendo de forma correta, de forma decente, de forma bem lúcida. Louvado seja Deus. Então, assim, que a gente venha ter sempre isso em mente do cuidado de Deus. Deus, ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Então, toda essa estrutura que Deus fez para criar a Bíblia foi com o único propósito de fazer com que eu e você vivemos a plenitude da palavra. Nós temos que ter isso em mente. E a conclusão, que ao passear pela Bíblia, com desenvoltura, deve ser o objetivo de todo estudante sério das Escrituras. Saber identificar os livros e encontrá-los sem dificuldades. São habilidades que não podem ser desprezadas. Ou seja, todo aquele que se dedica de forma séria, ou seja, nós temos hoje
a maravilha de termos a nossa revista em formato digital. Antigamente, eu tinha que ir para a escola dominical levar a Bíblia impressa e a revistinha. Tinha lá no quadro de presença, tinha lá o pezinho de positivo. Cheguei no horário, positivo, chegou atrasado, era um xizinho, um x em vermelho. Né? Cadê a Bíblia? Esqueci, toma um xizinho. Cadê a revista? Toma outro xizinho. 3 xizinhos, ia ter que conversar com o pastor lá no gabinete que você está com problema. Era assim que era o negócio. Hoje nós temos essa maravilha, de termos aqui a ferramenta digital, de termos a lição. E eu sei, né, eu falo por mim, que eu tenho uma vida também bem corrida, bem acelerada. Né, nós sabemos da correria de cada um aqui, mas nós temos a possibilidade, seja no comboio, seja no intervalo do horário, na hora do almoço, de estarmos sempre lendo, não deixar apenas para o dia da EBT, de estudarmos a nossa lição. Nós temos essa condição de estarmos o quê? Sempre estudando, sempre aprendendo, porque você vai estar sempre de conteúdo humano. Você se preenche, você aprende, você imagina de algo divinamente inspirado. É algo que vai preencher o seu corpo, sua alma, vai deixar a tua cabeça cheia das coisas do Senhor, a sua mente positiva, o seu coração vibrante. Deus vai começar a se revelar a você através da palavra. Então é algo assim muito, muito formidável. Quando nós colocamos isso de forma séria, ou seja, nós temos que ter essa seriedade de estudar as Escrituras, de estudar a palavra de Deus. Nós temos na nossa revista a leitura diária, bíblica, né? Ou seja, você vai lendo ali. Nós temos também a nossa obreira Levita Jamile, que coloca todo dia, desde o dia 1º de janeiro. Eu não sei quem acompanha, eu acompanho, eu leio todo dia. Já li a Bíblia várias vezes, mas eu estou lendo de novo. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela se renova. Então, se você lê, eu estou cansado de ler Salmo 23, mas se você ler ele hoje, você vai ter uma revelação diferente do que foi ontem, porque é uma palavra que está sempre se renovando. Então, quando você está fazendo aquele acompanhamento, você vê, gente, que maravilha. Tem conteúdos que nós aprendemos aqui, e tem gente que paga seminário para ter. Então, vamos valorizar isso que você está tendo aqui. Eu não sei até quanto tempo nessa terra nós vamos ter essa liberdade de ter isso aqui. Estamos aqui entre amigos e irmãos, conversando, dialogando, explanando a palavra de Deus. Então, o tempo que você tem, aproveite com qualidade. Isso não é perda de tempo, é investimento de tempo. Invista em você. Muitas das vezes nós queremos investir em casa, carro, não que isso não seja legal, sim, pode, mas deixamos as coisas do Senhor de lado. Quando a palavra de Deus diz que em primeiro lugar vem o quê? As coisas de Deus. O reino de Deus é a sua justiça. E o reino de Deus está incluído a palavra dele também. Então, quando você investe em tempo de ler, de estudar, de aprender, você está escolhendo a melhor parte para a sua vida. Amém? Eu costumo, sempre volta e meia, eu sempre cito, eu tenho a minha avó lá no Brasil, ela vai fazer 91 anos, ela é pastora, foi jubilada, ela foi batizada nas águas com 12 anos de idade. Ou seja, só de batismo na água ela vai para 79 anos. É mais do que a idade de todo mundo aqui. Ninguém tem 79 anos de idade, é o que ela tem de batismo nas águas. Ela fala assim para mim ou para qualquer pessoa: você quer fazer uma faculdade de teologia, você quer fazer um curso? Pode fazer, é bom, é válido. Mas só se aprende Bíblia lendo a Bíblia. Só se aprende a Bíblia lendo a Bíblia. Ou seja, você só vai conhecer a revelação de Deus quando você se achegar diante dele. Aí ele se achega, porque aqui é Deus falando com você. Então, quer conhecer a Deus? Quer conhecer a Bíblia? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Hoje nós temos ferramentas poderosas de várias versões. Antigamente eu tenho, deixei lá no Brasil, Bíblia King James, Shed, Pentecostal. Hoje em dia na aplicação você tem todas elas. Você pode comparar uma versão com a outra, né, e ver qual que você se enquadra mais para determinado tipo de versículo. Ou seja, ferramenta não falta. Ferramenta não falta. Né? E tem um dito popular que diz o seguinte: quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Então não vamos parar de dar desculpa, e vamos dar um jeito de aprender e estudar a palavra de Deus. Amém? E a próxima aula será no sábado, dia 27, às 19 horas. É a continuação. Quer ver como é que finaliza essa lição? Venha para a EBT. Que aqui você vai aprender, você vai crescer e vai ver Deus se revelando a você através da palavra. E assim eu encerro essa aula dessa noite. Queria estar chamando aqui o nosso pastor local, pastor João Paulo Moreira.